amigos, bem-vindos para mais um vídeo do canal Arturismo. O tema, já se sabe, coronavírus e o impacto no turismo, presente e o futuro. Nesta segunda-feira, 15 de junho de 2020, há 3 meses que começava o descalabro, é sempre uma triste efeméride, mas agora já há mais contentamento porque finalmente algumas coisas começam a acontecer. Hoje é um dia em que simbolicamente também muitos voos, sobretudo dentro da Europa, também retornam. Já se verificava antes, mas a coisa vai começar a melhorar. Por exemplo, a experiência piloto de alemães em Espanha, nas Ilhas Baleares, começou hoje. Um avião da TUI veio de Düsseldorf para Palma de Maiorca, com medidas de distância no aeroporto, enfim, uma breve festa, cerimónia. Seja como for, a ideia era essa mesmo, era um retomar seguro das atividades. E isto acontece numa altura em que tivemos uma semana em Portugal muito dedicada ao turismo interno. E a grande questão que hoje se pergunta, depois desta experiência inusitada em que quase só haviam turistas nacionais e muito poucos estrangeiros, a pergunta é: o turismo interno compensa ou não a falta de turismo externo? Ora bem, a minha resposta é simples e complicada ao mesmo tempo: sim e não. Sim, compensa para unidades, para certos clusters e sobretudo por conta do coronavírus. Há muitas unidades de interior que eram praticamente esquecidas apesar da sua excelente qualidade, com uma clientela muito específica, alguns portugueses, alguns espanhóis, outros estrangeiros, mas nada que se comparasse ao destino litoral, sol e praia, tudo isso que sabemos. Pois bem, essas pequenas unidades agora estão a ter procura, tal como nós aqui já tínhamos previsto que tal iria acontecer, tal como aquelas vivendas enormes com uma boa piscina que também vão atender a grandes grupos que preferem isolamento. Pois bem, certas unidades hoteleiras, tanto faz se são empreendimentos classificados ou alojamento local, certas unidades de interior estão a ter sucesso mais ainda do que tinham anteriormente. Pois bem, alguns exemplos, alguns clusters turísticos em Portugal vão ver que o turismo interno compensa a falta de turismo externo e, sobretudo, devido às circunstâncias que estamos a atravessar, podem ter realmente um sucesso que não esperavam, já se nota. Mas isso são pequenos clusters. Está tudo dito, a grande maioria, o turismo de massas não voltou e aí não, o turismo interno não compensa de maneira nenhuma a falta de turismo externo. E porquê? É devido à dimensão do país. Portugal não tem só uma população de apenas 10 milhões de habitantes, mas muitas destas pessoas não fazem férias fora de casa. Muitas delas não faziam férias no estrangeiro por não terem possibilidades ou vontade de o fazer, e então o que é que acontece? Não pode haver então esse fenómeno de transferência de férias no exterior para férias no interior. Há de facto uma porcentagem de pessoas que faziam férias no estrangeiro que, pelo menos este ano, vão fazê-las em Portugal, mas isso será bom. Não compensa a falta de turismo estrangeiro. Porquê? Porque é um mercado muito dependente. O mesmo acontece em Espanha, embora outra escala de valores. O mesmo acontece noutros países. Onde é que o turismo interno compensa a falta de turismo externo? É sobretudo nos países em que muitos dos seus cidadãos tinham a tradição de passar férias no estrangeiro. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, do Reino Unido, da Alemanha, e já vamos aqui também a propósito, porque hoje vamos falar também da evolução do tráfego aéreo, de reservas hoteleiras, outra vez. O que eu quero dizer é que esses países onde o turismo externo é forte e que se pode converter em turismo interno e isso faz a diferença, na verdade já está a ter algum impacto positivo. A Alemanha é um desses países, claro que os Estados Unidos também, a Austrália, muito importante também afirmá-lo, ou seja,
todos os países que têm uma população, ainda que não semelhante, mas uma população que tem algo em comum, o facto de ser grande a percentagem de cidadãos que normalmente fazem férias no estrangeiro. Nesses países, sim, o impacto do vírus na transformação de turismo que sai para o exterior, deixa de sair em turismo interno, aí sim é muito significativo. Não será seguramente o caso português, e quem diz português diz outros países do género, como a Grécia, como a Croácia, enfim, é sempre a mesma situação. Somos países altamente dependentes do turismo externo. Então, vamos lá já aqui falar da situação. A crise continua e o mês de junho, obviamente que não será um mês que compense. É um mês muito semelhante ao de março. Seguramente vamos ter quebras no turismo ainda superiores a 60% ou 70% no total do mês. Se não for mais ainda, vamos esperar pelas estatísticas. Isso depois também é rápido. Será, sobretudo, muito semelhante a março, com a agravante de já estarmos naquilo que poderia começar a ser chamada época alta. Aliás, eu aqui recordo que uma senhora que é uma grande expert, Maud Bailey, que é Chief Digital Officer do grupo Accor Hotels, dizia que não há... Isto é território que está fora dos gráficos, porque não há comparação possível. Em 2003... tivemos uma crise global do turismo que representou uma queda de 1,5%. Ainda assim, uma crise que rapidamente passou. Em 2009, na sequência da crise financeira, há uma queda global de turismo superior a 6%, em alguns sítios 9%. Andou sempre nessa base, mas nunca chegou aos 2 dígitos a nível global. O que significa que ao fim de 2 anos, business as usual, nada de especial. Entretanto, agora estamos a falar de uma queda global de turismo que no ano 2020, sobretudo em termos de viagens internacionais, pode ultrapassar os 60%, o que vai redundar numa queda global do turismo, somando tudo, externo e interno, seguramente superior a 50%. Embora, claro, as coisas ainda possam melhorar, mas é a expectativa que a Maud Bailey falou e toda a gente já falou disso. São estimativas que têm sido atualizadas e que continuam ainda de pé, embora com tendência para melhorar. Ora, o que ela afirma é que, perante um cenário destes, é uma catástrofe que ninguém sabe exatamente como lidar. Ninguém sabe quem vai sobreviver, ninguém sabe quando haverá uma recuperação, 2, 3, 4 anos, enfim, é um assunto que temos vindo aqui a debater. E então, por falar em recuperação, vamos lá então já começar pelo princípio. Desde já, Eurocontrol, tráfego aéreo no espaço aéreo europeu. Continuamos, e estamos a falar de toda a semana passada, acima dos 80% de quebra em relação ao mesmo período do ano passado. Ora, enquanto assim for, isto não dá. Aliás, esperamos mesmo que a aviação continue a trazer pessoas. A propósito, vou abrir aqui um parênteses que no meio desta tragédia quase parece uma anedota, mas são inúmeros os aviões Boeing 747, o Jumbo Jet, que em vez de pessoas tiraram as cadeiras da cabine e estão a transportar porcos para a China porque, devido à crise chinesa relativa a doenças relacionadas com estes animais, então estão a importar os suínos e, para ser rápido, muitos deles estão a viajar de Boeing 747. Quem é que havia de dizer que estes aviões, que são um clássico, ainda haveriam de transportar tais animaizinhos? Bom, mas voltando então às pessoas normais, como todos nós, queríamos que os dados fossem melhores, mas na verdade, na semana passada até melhorou, mas agora sábado e domingo o Eurocontrol volta a ter 84% a menos de tráfego aéreo nos céus da Europa. Esperamos sinceramente que as coisas melhorem. Realmente, apesar de tudo, a última semana já foi 10% melhor do que a semana anterior. Só é pena é que, numa base muito baixa, nós precisamos de muitas semanas a ganhar 10, 15, 20% para voltarmos a ter
algo que se veja. E então vamos voltar também a dados mais atualizados, relativos há uma semana atrás, sobre reservas combinadas entre Airbnb e HomeAway VRBO. Isto é sempre muito importante porque aqui estamos a falar de alojamento alternativo. Aqui em Portugal muito dele é o alojamento local. E como é que estava a situação? Pois ela melhorou em Portugal, em linha com o que acontece também noutros lugares. Vamos ver aqui se a página da internet atualiza rapidamente para que nós possamos dizer. Já está. Curiosamente, as propriedades ativas, já entrando neste mês de junho, a última atualização é até 8 de junho, continuam a ser as mesmas 105 mil que estavam em fevereiro. O que significa que mantém-se a tendência, muita gente desistiu deste negócio. E o negócio está agora melhor? Pois é. Recorde-se que no início de maio as reservas andavam ali pelas 12 mil, 14 mil por semana, depois subiu ao longo de maio e agora, entrando aqui em junho, já estamos de facto com 36 mil reservas nessa realidade combinada que é Airbnb mais HomeAway VRBO. 36 mil reservas numa semana. O que é que isto quer dizer? Que só agora voltamos ao nível de reservas verificado lá no final de janeiro, início de fevereiro deste ano. É, portanto, melhor, mas muito, muito longe daquilo a que estávamos habituados. Em relação aos preços, eles não desceram, o que significa que as pessoas não querem descer preços, apesar de uma ocupação muito mais baixa. E por falar em ocupação, a ocupação melhorou nesta semana, mas nós continuamos até ao final de junho sempre com metade da ocupação do que seria o normal para a época. E atenção que eu estou a falar apenas desses dois sistemas de reservas, nada mais. Depois, em julho, vai haver uma melhoria, mas sempre muito abaixo do ano anterior. E no início de agosto continuamos também a melhorar, embora sempre abaixo do ano anterior, com a vantagem de que de agora até lá a situação ainda pode melhorar. Preocupante é o facto das reservas para o final de agosto e para o início de setembro estarem a cair a pique em relação a julho e agosto. Isso ainda é muito cedo para dizer como interpretar. Enquanto isto, o World Hotel Index da SiteMinder, mais uma atualização até 10 de junho, e aí o que é que acontece? Os dados que temos são globais, mas mesmo assim apenas 37% daquilo que seriam os níveis normais de 2019. Ou seja, estamos a pouco mais de um terço daquilo que seria normal a nível global. Quais são os países que estão melhor? Nesse contexto, a Nova Zelândia já está a 3/4 do normal em termos de reservas e Taiwan, a Formosa, já está a 95% do seu nível de reservas. E porquê é que acontece? Eu não tenho a menor dúvida que tem a ver com a situação sanitária. Tanto Taiwan como Nova Zelândia estão há muito tempo numa excelente situação sanitária no que diz respeito à realidade do Covid-19. Outros países também. É o caso da Alemanha, que já tem metade do nível de reservas normal, alavancado também pelo tal turismo externo, que este ano, pelo menos, vai ser interno. Mas nada disso seria possível se a situação não fosse boa. Os países que são percebidos como tendo uma situação ainda precária, como é o caso de Singapura, que melhorou e depois piorou, as reservas hoteleiras estão apenas a 4% do normal. Está na hora de acabar. É isso aí. Muito obrigado a todos. Isto dá pano para mangas e vamos voltar muito em breve. Muito obrigado por mais este vídeo. Saúde a todos. Não se esqueça de subscrever o canal Arturismo, dar um like, passar para os seus amigos. Então, muito bem-ajam e saúde a todos. Até à próxima.